Bom dia, pessoas. Estou eu aqui para fazer mais um vídeo para esclarecer algumas questões. Eu tenho visto algumas pessoas divulgando na internet que criou um sistema revolucionário, que é uma nova física, é uma nova ciência, e que nesse sistema tem corrente alternada e corrente contínua no mesmo circuito, passando pelo mesmo condutor. É possível você colocar corrente contínua e corrente alternada no mesmo circuito? Será que é possível? Bom, eu não vou citar nomes, que eu não quero que depois ninguém venha reclamar que eu estou difamando ninguém, mas enfim. Esse vídeo é para mostrar os fatos. Eu vou mostrar aqui no osciloscópio, né, de PC, é o que eu uso nos meus experimentos, e com as medições feitas com o multímetro, que é um equipamento próprio para fazer esse tipo de medição. Então, nada de achismo, tá? Vamos aos fatos, aos números. O que acontece quando eu tento colocar corrente alternada e corrente contínua no mesmo circuito? Ok? Então, vamos lá. Eu montei aqui um pequeno aparato. Peraí, deixa eu ajustar a câmera. Para a gente testar essa questão do que acontece quando se mistura corrente alternada com corrente contínua. Tá, o que eu tenho aqui? Aqui é a tomada, né? Vem aqui 127 volts. Essa tomada passa por um transformador, um pequeno transformador. Esse aqui eu tirei de um rádio-relógio antigo, né? Não estava funcionando mais, eu desmontei para aproveitar algumas peças e achei bem legal isso aqui, né? Porque ele vem pronto para você usar. Então ele transforma 127 volts em algo em torno de 6, 7 volts. Aqui você tem as saídas do secundário do transformador. Então, entra lá no primário do transformador 127 volts CA, corrente alternada, e sai aqui cerca de 7 volts de corrente alternada. Mesmo a corrente alternada que entra lá é que tem na saída, só muda a tensão. Ok? Aqui eu tenho uma bateria de lítio que tem em torno de 3,4 volts, mais ou menos, né? Ela vai fazer a função do DC, né, corrente contínua, nesse pequeno teste. Aqui eu estou ligando as pontas do osciloscópio para ver o tipo de onda que está saindo aqui, e aqui o multímetro para medir as tensões, os valores de tensão. Então, se eu ligar aqui o multímetro na escala DC, ele não vai medir nada. Se eu colocar em AC, ele vai medir a saída que está ali no secundário do trafo, que é algo em torno de 7,6 volts AC. Ok? O tipo de onda que está saindo é esta aqui. Esse é o osciloscópio de PC, que eu costumo usar para fazer os meus testes de medições. Então essa é a onda que está saindo no secundário do transformador. É uma onda senoide, basicamente, né? Claro, está entrando senoide e está saindo senoide. Pois muito bem. Então, vamos ver o que acontece se eu ligar a DC. Vou afastar aqui um pouquinho mais. Se eu ligar a DC na saída do trafo. Bom, aqui é o positivo da bateria. Isso aqui eu fiz questão de usar uma bateria de lítio, porque ela é recarregável. Então ela recebe carga também.
Não exatamente nessas condições, mas enfim. Porque se eu fosse usar uma pilha simples, né, que não é recarregável, isso poderia dar problema. Talvez poderia até explodir a pilha, né? Se você tentar carregar uma pilha que não é recarregável, isso pode dar problema. Então isso aqui minimiza a chance de problema, porque ela pode receber carga. Embora não nessas condições. Essa não é a maneira ideal de você fazer a carga de uma bateria de lítio, mas enfim, não é esse o objetivo aqui. Então aqui a saída do positivo está ligado aqui numa das saídas do trafo. E a outra saída é essa aqui, o negativo do caso. Está ligado aqui e eu vou ligar aqui no negativo da bateria. Vamos ver o que acontece? Ó, o multímetro está marcando. Vou colocar mais perto aqui para conseguir enxergar. O multímetro está marcando. Deixa eu ver. Ele tinha uma luz de fundo aqui. Deixa eu ver. Como é que ativa a luz de fundo desse negócio? Aqui. Ah, sim, fica melhor. Não fica melhor. Melhor deixar sem luz de fundo. Bom, aqui ele está marcando a tensão AC que está saindo do trafo. Quando eu ligo no negativo da bateria, o que acontece? Acontece isso. A tensão AC ela vai para 0,1 volt. Ela praticamente zera. E se eu colocar para medir DC, ele vai medir 3,6 volts. 3,6 volts é a tensão da bateria. Então, quando eu ligo a saída da bateria junto com a saída do trafo, o que acontece? A tensão DC da bateria se sobrepõe à saída do trafo. E o que você tem é apenas DC. Você não tem CA, corrente alternada, junto com corrente contínua. Isso acontece porque o enrolamento secundário do trafo ele é basicamente um fio. Então, quando eu ligo aqui o negativo, eu estou passando a energia da bateria por esse fio que é em um enrolamento secundário do trafo. E aí eu atrapalho o campo magnético que tem aqui, que vem aqui da tomada. Então a tomada tem uma CA que está injetando uma tensão que cria um campo magnético no primário, e esse campo magnético tem que passar para o secundário. Mas quando eu ligo a tensão de corrente contínua aqui, bloqueia esse campo magnético, então o transformador deixa de funcionar. Por isso que a tensão CA praticamente cai a zero. A tensão DC anula esse funcionamento normal do transformador. Eu esqueci de mostrar, vamos mostrar como que fica no osciloscópio. Ó, aqui é o osciloscópio, a onda normal, ok? Que está saindo do trafo. Quando eu ligo a bateria, acontece isso. Ou seja, a senoide, a corrente alternada, praticamente some. Desligo, volta a corrente alternada. Então é isso que acontece. Bom, o que eu posso fazer para tentar evitar que a tensão da bateria afete o funcionamento do transformador? Eu posso usar um diodo. O pessoal que manja um pouco de eletrônica sabe muito bem que o diodo ele é como uma válvula de sentido único, usada em hidráulica, né, que deixa a água passar num sentido, mas não deixa ela passar em outro. O diodo faz exatamente a mesma coisa, ele deixa a corrente passar em um sentido, mas não deixa a corrente passar em outro. Então eu posso aqui colocar ele inversamente polarizado ou diretamente polarizado. O diodo ele tem essa faixa que indica qual é o lado positivo e qual é o lado negativo dele. Então se eu colocar ele diretamente polarizado, ele vai deixar passar a corrente normalmente, como se não tivesse diodo. E se eu colocar inversamente polarizado,
ele vai impedir que a tensão da bateria passe para o transformador, mas vai permitir que a tensão do transformador passe para a bateria. Então vamos testar isso. Ó, primeiro eu vou colocar ele inversamente polarizado. Então o negativo do diodo no negativo da bateria. E vou... Deixa eu ver se eu consigo encaixar isso aqui para ficar com a mão livre. Não, não vai encaixar. Tá, então eu vou ligar aqui manualmente mesmo e colocar aqui. Então, deixa eu colocar aqui na AC, corrente alternada. Então tá lá, 7,7 volts. Quando eu ligo com o diodo, ele cai a tensão para 1,2 volts em corrente alternada. Se eu colocar em DC, corrente contínua, ele vai me mostrar 3,4 volts. Então ele dá aí uma pequena diferença. Como que fica no osciloscópio? Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Tá. Então, essa é a onda normal. E quando eu ligo com o diodo, ele fica assim. Então, ele anula praticamente completamente o pulso negativo da corrente alternada e fica um pequeno pulso positivo. Ok? Se eu tiro o diodo, volta a senoide normal. Ok. Agora eu vou polarizar inversamente, do jeito que deixa passar a tensão do trafo para a bateria, mas não deixa passar a tensão da bateria para o trafo. Vamos ver o que acontece? Inversamente polarizado. Nós temos aqui em DC 0,76 negativo. E em CA 5,7 volts de corrente contínua, ou seja, abaixo do normal da saída do trafo, que era 7,7, 2 volts abaixo. Vamos ver no osciloscópio como que fica isso. Tensão normal, né, a senoide, CA. Quando eu ligo com o diodo a bateria, acontece isso. Fica uma senoide deformada. Então você ainda tem um lado positivo da senoide, só que esse lado positivo é cortado a um certo ponto, mais ou menos na metade da onda ele é cortado. E o lado negativo não. O lado negativo da onda passa normal. Então é isso que acontece quando eu coloco um diodo. Só para complementar, antes de seguir adiante, caso não tenha ficado claro, eu vou colocar isso em palavras. O que acontece, resumidamente, quando você coloca corrente alternada e corrente contínua no mesmo circuito? Ocorre uma interferência. Inevitavelmente ocorre uma interferência. É uma característica natural da eletricidade, é uma das características mais fundamentais da eletricidade. Toda carga elétrica interfere em outra carga elétrica. Não é como a luz, por exemplo, que você pode pegar duas lanternas com dois fachos de luz, fazer eles se cruzarem e nada acontece. Um facho de luz não interfere no outro. Não normalmente. Em algumas condições especiais de laboratório até pode ser, mas normalmente não. Com a eletricidade não é assim. Toda vez que você liga uma carga junto com outra carga, acontece uma interferência entre as duas. E você vai ter um resultado que vai depender das condições, das tensões envolvidas e tal. Aliás, falando em tensões envolvidas, aqui eu estou usando baixa tensão nesse teste, tá? É 6 volts, 7 volts. Porque na verdade está acontecendo um curto-circuito aqui. Cada vez que acontece essa interferência entre CA e DC, na verdade está acontecendo um curto-circuito. Eu não arriscaria fazer isso em 100, 200 volts,
porque aí o curto-circuito seria algo feio e poderia resultar num acidente. Então que fique avisado que não tentem fazer isso em casa com 100, 200 volts. Tá? Isso não é brinquedo, isso pode machucar. Então, feitas as devidas ressalvas, o que está acontecendo aqui? Que está claro, há uma interferência entre corrente contínua e corrente alternada se você colocar no mesmo circuito. É impossível, é tecnicamente impossível você colocar CA e CC no mesmo fio e você esperar que as duas vão trafegar pelo fio como se fossem separadas. E uma hora você pode usar uma hora e outra hora você pode usar outra. Isso não vai acontecer. Se você colocar as duas no mesmo fio, vai acontecer uma interferência entre as duas e o resultado vai ser uma coisa espúria, né, como foi visto aqui no osciloscópio e nas medições. Via de regra, você vai ter perda. Você não vai ter ganho, você vai ter sempre uma perda, porque uma vai interferir na outra e você vai ter um potencial sempre menor do que poderia ser as duas. Ok? Então, só para completar aqui, esse vídeo já está ficando maior do que eu gostaria. Então, para mostrar que existe, além da corrente alternada e além da corrente contínua, existe também o que se chama de corrente contínua pulsante, que é mais ou menos parecido com o que seria uma parte de corrente alternada e uma parte de corrente contínua. Eu vou mostrar isso no osciloscópio para ficar bem claro. Então, deixa eu desligar aqui o multímetro. Eu tenho aqui a saída CA que vem. Deixa eu desligar isso aqui que eu também não vou usar mais essa bateria. Que vem do a corrente alternada que vem do transformador, ok? Eu posso usar esse diodo para retificar essa corrente alternada que sai daqui, de maneira que eu vou ter. Deixa eu aproveitar esse cabo aqui. Eu vou ter só meia onda da corrente alternada que está saindo do trafo. O que vai acontecer? Eu vou mudar esse cara para cá para pegar o sinal no osciloscópio. Espera aí um pouquinho. Eu fiz aqui umas mudanças. Agora a saída do trafo passa aqui pelo diodo, que vai retificar e vai deixar passar só meia onda. Tá? Como que isso fica? Como que isso fica no osciloscópio? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ele vai ficar assim. Então aqui você tem aqui a tensão é 0 e a tensão cai para o pico negativo por causa da polarização do diodo e sobe novamente até 0. Então eu cortei aqui o lado positivo da onda, onde era para ser positivo vai ser 0 e o negativo está aqui. Então eu vou ter uma corrente contínua pulsada, aqui nesse caso é negativo. Ele vai ter pulsos, né? Aqui, essas ondas aqui para baixo todas são pulsos negativos e você vai ter essa variação. Então essa é a característica da onda corrente contínua pulsada. Ela tem a característica semelhante da CA, porque você tem aquela variação de tensão, a tensão nunca é constante, ela varia de um pico até o valor 0. Mas ao contrário da corrente alternada, ela nunca inverte a polaridade. Por isso que ela é chamada de DC pulsada. E ela não inverte a polaridade, mas tem esses pulsos, né, que você não tem o mesmo nível de energia o tempo todo. O nível de energia ele varia ao longo do tempo, por isso que é chamada de DC pulsada. Então você tem esses três tipos de corrente. Corrente alternada, pura. Corrente contínua, pura. E você tem a corrente contínua pulsada. Eu posso ter as três no mesmo fio? Não. Não tem como. Por causa da questão da interferência.
Então eu posso ter ou corrente alternada, ou corrente contínua, ou corrente contínua pulsada. Ou eu misturo essas coisas e vou ter algo espúrio diferente que não é nenhuma dessas três. Então, resumindo, tecnicamente falando, em números, e pelo conhecimento comum de elétrica, não é possível você ter corrente contínua e corrente alternada no mesmo circuito. Não da forma como tem sido divulgada, pelo menos. Claro que em circuitos eletrônicos você pode ter zonas separadas no circuito com correntes diferentes, mas isso é outra história. Num sistema simples, relativamente simples, que é a instalação elétrica de uma casa, por exemplo, você não pode simplesmente injetar corrente alternada e corrente contínua na mesma fiação. Não é viável, não é assim que funciona. O que acontece é que, como eu já mostrei no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, a maioria dos dispositivos que ligam com corrente alternada também funcionam com corrente contínua. Eu já mostrei uma lâmpada LED que funciona com corrente contínua. Se você tiver a tensão e a voltagem necessária, ou seja, a potência, que é a multiplicação da tensão pela corrente, ela vai acender, sem problema nenhum. Lâmpada fluorescente também, lâmpada incandescente também. De forma geral, todas as lâmpadas que foram projetadas e que são usadas normalmente em corrente alternada funcionam também em corrente contínua. Isso não quer dizer que você tem corrente alternada e corrente contínua no mesmo fio. Ok? Ou você tem uma ou você tem outra. Ou você tem um resultado espúrio de uma mescla das duas. Mas não é corrente contínua e corrente alternada no mesmo fio. Ok? Esse é um entendimento equivocado. Não existe essa coisa de corrente alternada e corrente contínua no mesmo circuito. E da mesma forma que os dispositivos de corrente alternada podem funcionar com corrente contínua, os dispositivos de corrente contínua também podem funcionar com corrente alternada, em condições específicas. E só para mostrar isso, bom, eu vou mostrar isso no outro vídeo, que esse vídeo aqui já está muito longo, e ninguém tem muita paciência para assistir vídeos tão longos. Então eu vou fazer outro vídeo para mostrar que um motor DC, por exemplo, que é feito para funcionar com corrente contínua, ele pode também funcionar com corrente alternada. Mas isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Então, espero que isso tenha ajudado a trazer um pouco de luz sobre essa questão. Eu não sou dono da verdade, eu não sou engenheiro, eu não sou físico. Na verdade, eu não sou a pessoa mais indicada para estar fazendo esse tipo de vídeo, mas eu acho que esse esclarecimento é necessário, e já que alguém mais qualificado não se dispõe a fazer isso, então estou eu aqui fazendo isso, para deixar essa informação à disposição. Não se deixe enganar por pessoas que vêm com conversas estranhas de uma nova física esotérica que descreve fenômenos supostamente que vão além dos conhecimentos da ciência atual. Isso normalmente é balela. Tá? Isso normalmente é usado por pessoas charlatãs que querem enganar as pessoas para ter algum tipo de lucro, para ter algum tipo de ganho, seja em dinheiro, seja em fama, seja o que for. A maioria, a esmagadora maioria, 99% das coisas que você vê no YouTube e na internet em geral, todas elas podem ser explicadas pela tecnologia e pela ciência que nós temos. Podem parecer coisas extraordinárias para pessoas leigas, porque às vezes são fenômenos que não são comuns, não são corriqueiros, você não vê isso acontecendo na sua casa o tempo todo. Mas são fenômenos da física, da elétrica, não são coisas extraordinárias, e não há necessidade de apelar para uma ciência esotérica, para uma ciência mística de outro planeta para explicar essas coisas. Elas podem sim ser perfeitamente explicadas
pelo conhecimento técnico-científico que a gente tem disponível. Então é isso, eu espero que tenha gostado e que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, curte, tá? Isso ajuda a divulgar essa informação para outras pessoas também. Se você quer ver mais vídeos como esse, assine o canal. Eu vou deixar o link do canal aqui no Facebook também, para quem quiser acompanhar os próximos vídeos, ok? Então, abraço para vocês e bom domingo, bom descanso. Até mais.